Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Tayana Feres, sou professora aqui do curso jurídico, professora de processo penal, direito penal, e estou aqui hoje para resolver algumas questões do ENAD com vocês. Então vamos lá começar a dar uma olhada na questão número 1 que eu trouxe. Diz o seguinte: Alfa ofereceu no prazo decadencial previsto em lei representação em face de beta, em razão de injúria consistente na utilização de elementos relativos à sua condição de portador de deficiência física, tais como manco e aleijadinho. Oferecida a denúncia, não houve possibilidade de composição, transação penal ou suspensão condicional do processo. Após algum tempo, em virtude da relação de amizade entre os filhos de Alfa e Beta, Alfa encaminhou ao juízo encarregado o pedido de arquivamento do processo, pois perderam interesse na persecução criminal. Na situação apresentada, o juiz deveria: letra A, julgar improcedente a ação penal e absolver o réu. Letra B, extinguir o processo sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir de Alfa. Letra C, negar o pedido de Alfa por ser irretratável a representação após o oferecimento da denúncia. A letra C é a letra que está correta, é que diz respeito ao nosso gabarito. Mas vamos tentar entender um pouquinho toda essa confusão aqui. O que essa questão traz? Ela traz uma injúria em razão da condição de ser portador de deficiência. A gente sabe que, via de regra, os crimes contra a honra, a injúria, eles são crimes de ação penal privada. Ou seja, aquela ação que depende única e exclusivamente do ofendido, para começar. Acontece que nós temos ali no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, a previsão de injúria contra pessoas que são portadores de deficiência também. Neste caso, segundo o artigo 145 do Código Penal, esses crimes eles só se procedem mediante a representação, ou seja, são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Quando a gente fala e é o caso que a gente está vendo aqui, quando a gente fala de ação penal pública condicionada à representação, qualquer ação penal pública, a titularidade é do Ministério Público, ou seja, o titular da ação é o Ministério Público. A questão é, quando a gente fala de ação penal pública condicionada à representação, a representação ela é uma condição de procedibilidade, que quer dizer o seguinte: se eu não tenho a representação, não começa a ação penal. E essa representação, ela de fato tem que se dar no prazo decadencial. Qual que é o prazo decadencial? Só fazendo uma mega revisão aqui. O prazo decadencial é aquele prazo de 6 meses a contar da ciência da autoria do fato, do conhecimento da autoria do fato. Então, são 6 meses. A representação, ela segue isso. O que eu quero dizer para vocês? A titularidade da ação, ela não deixa de ser do Ministério Público. Então, uma vez que eu faço a representação para o Ministério Público, e ele oferece a denúncia, eu não posso mais retratar. Eu não posso mais, a gente chama de retratação de arrependimento. Eu não posso mais me arrepender de ter representado. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele prevê expressamente a possibilidade de você se retratar. Então, é aqueles casos que eu fiz a representação, só que eu me arrependi. Eu me arrependi e não quero mais, eu chamo isso de retratação, só que eu tenho um momento específico que eu posso fazer retratação segundo o Código de Processo Penal. Então, a retratação ela só é possível até o oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia já foi oferecida, não cabe mais retratação. E o titular da ação, que é o Ministério Público, ele segue com ela até o fim. Tá? Então, tome cuidado que quando a gente fala de retratação, a retratação ela é possível sim, segundo o Código de Processo Penal, só que ela só é possível no Código de Processo Penal até o oferecimento da denúncia. Então, vamos dar uma olhada de novo aqui nessa linha C, que diz:
deve ser negado o pedido de alfa por ser irretratável a representação após o oferecimento da denúncia. Perfeitamente, está corretíssima a letra C. Mas vamos dar uma olhada ainda na D e na E. Declarar extinta a punibilidade diante da retratação da representação por alfa. Não, aqui a gente não tem que falar de extinção de punibilidade. Letra E. Aceitar o pedido de alfa por ser retratável a representação anterior à prolação da sentença. O que acontece? Está erradíssima, né, a letra E, mas o que acontece? Sempre fazem confusão, tomem cuidado com a retratação, porque a retratação ela é fácil de fazer confusão no seguinte. Colocam lá uma assertiva que a retratação ela cabe até a sentença, ou a retratação ela cabe até o recebimento da denúncia. Não, senhor. No Código de Processo Penal, a retratação ela só é possível até o oferecimento da denúncia, que é o momento anterior ao recebimento da denúncia, por óbvio, né? Só vou receber depois que foi oferecida. Então, esse marco da retratação é extremamente importante para você ter em mente. Vamos dar uma olhada ali, então, na nossa próxima pergunta. Diz o seguinte, tem um texto, né? Porque adoram colocar um texto, que diz o seguinte: uma porta de 2 batentes, então fechada, a separava da grande sala onde se instalara o tribunal. A escuridão era tamanha que ele não receou dirigir-se ao primeiro advogado que encontrou. Meu senhor, disse, em que ponto estão? Já acabaram, respondeu o advogado. Acabaram. Essa palavra foi repetida com tal expressão que o advogado se voltou. Perdão, mas por acaso o senhor é algum parente do réu? Não, não conheço ninguém por aqui. Mas houve alguma condenação? Sem dúvida, não podia ser de outro modo. Trabalhos forçados? Por toda a vida. Ele então replicou com voz tão fraca que apenas se podia ouvir. A identidade então foi provada? Que identidade? Perguntou o advogado. Não havia nenhuma identidade a constatar. O caso era muito simples. A mulher matou a própria filha. O infanticídio foi provado. O júri negou ter havido premeditação e ela foi condenada por toda a vida. Então é uma mulher? Disse ele. Mas é claro, uma tal de limousine. De que estava falando? De nada. Mas, já que tudo acabou, como é que a sala ainda está iluminada? Ah, esse é outro julgamento, que começou há mais ou menos 2 horas. Que julgamento? É também um caso muito simples. Trata-se de uma espécie de vagabundo, um reincidente, um grilheta que praticou um roubo. Não sei mais como se chama, afinal tem mesmo cara de bandido. Só por aquela cara eu o mandaria para as galés. Como havia muitas causas a julgar, o presidente havia marcado para o mesmo dia 2 casos simples e breves. Começara pelo infanticídio. O homem havia roubado frutas, mas isso não estava bem provado. O que era certo era ter ele estado nas galés de Tolum. Quem era aquele homem? Fez-se um inquérito, ouviram-se testemunhas, todas estavam unânimes e durante os debates novos esclarecimentos vieram elucidar a questão. A acusação dizia: o defensor desempenhara-se admiravelmente nesse linguajar de província. Vitor Hugo, Os Miseráveis. Vamos lá, a partir desse texto. Analisando o caso como se tivesse acontecido nos dias atuais no Brasil, verifique as seguintes afirmações. Quem comete 2 crimes e é condenado por eles é reincidente, ainda que o segundo seja praticado antes de ser condenado pelo primeiro. E aqui a gente tem que ver se as questões, quais estão verdadeiras e quais estão incorretas. Né? Vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando aqui de reincidência, presta atenção. Olha o que diz essa assertiva. Quem comete 2 crimes e é condenado por eles é reincidente, ainda que o segundo seja praticado antes de ser condenado pelo primeiro. Isso aqui está errado. Por quê? Quando a gente está falando de reincidência, e vale eu fazer um esquema muito rápido aqui para vocês, eu pelo menos ensino todos os meus alunos que só existe reincidência se a gente preencher um checklist. Ou seja, se a gente passar por todas essas etapas, eu estou falando que tem reincidência. Então, para a gente falar aqui de reincidência,
o que tem que acontecer? Nós temos que passar por 4 etapas. A primeira etapa que a gente tem que ver é se teve um crime anterior. É claro que sim, nós só vamos falar de reincidência se o cara praticou no mínimo 2 crimes. Isso é óbvio. Agora, se eu tenho um crime anterior, eu vou passar para o segundo passo, que é o seguinte: eu já tenho uma condenação transitada em julgado? Ora bem, eu só posso falar que um cara é reincidente se ele pratica um novo crime, depois de ter tido uma condenação transitada em julgado, pelo crime anterior. Por óbvio, porque alguém só é culpado, só é determinativamente condenado quando eu tenho uma condenação transitada em julgado. Caso contrário, a gente goza do princípio da inocência, meus senhores. Então, não tem como o cara ser reincidente se não teve condenação transitada em julgado anterior. Ok? E aqui está o erro da nossa questão. Mas vamos continuar aqui o nosso passo a passo para a gente fixar bem a reincidência. Qual que é o terceiro quesito que eu vou ver? Teve um novo crime? E o quarto ponto. Esse novo crime, ele aconteceu antes ou durante o período depurador? O período depurador? Leia-se, quando nós estamos falando de período depurador, eu estou falando do prazo de 5 anos, a contar do fim da pena. A contar do fim da pena. Então, é dizer o seguinte: para um cara ser reincidente, ele já tem que ter praticado um crime. Por esse crime, ele já tem que ter uma condenação transitada em julgado, uma condenação definitiva. Depois disso, ele pratica um novo crime. E esse novo crime que ele pratica tem que ser praticado antes ou durante o período depurador, que é o prazo de 5 anos a contar do fim da pena. Por quê? Aí ele é reincidente. Mas, professor, e se ele comete um novo crime depois do período depurador? Ele já cometeu o anterior, já teve condenação transitada em julgado, e ele vem cometer um novo crime depois do período depurador. Se passou o período depurador, esse cara não é reincidente. Ele não é reincidente. Ele é primário. Se ele não é reincidente, ele é primário. Só que é óbvio, como ele já cometeu um crime anterior e já tem uma condenação transitada em julgado, ele é primário com maus antecedentes. Olha o pulo do gato aqui. Então, vamos trazer isso para exemplos. Vamos supor que eu tenho a prática de um primeiro crime aqui. Primeiro crime. E aí, aqui, eu tenho uma condenação. Condenação essa que transitou em julgado aqui. Só que daí vem o pequeno e ele comete um novo crime aqui. O pequeno, ele é reincidente? Segura a tua emoção. Quando você trabalhar com reincidência, você segura a tua respiração e faz o checklist, e faz o passo a passo. Vamos trazer para cá? Para eu ter reincidência, eu tenho que passar por essas 4 etapas. Então, vamos olhar se a gente passou pelas 4 etapas. Eu tenho um crime anterior? Tenho, preencheu. Eu tenho uma condenação transitada em julgado? Eu tenho uma condenação, ele praticou um novo crime antes de transitar em julgado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não preenchi o segundo requisito. Se eu não preenchi qualquer um desses requisitos, eu não falo em reincidência. E se o cara não é reincidente, o que ele é primário. Mas vamos fixar isso de uma maneira ainda mais profunda e mais sedimentada. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um primeiro crime, eu tenho uma condenação transitada em julgado, eu tenho aqui o fim da pena, e eu tenho aqui um novo crime.
Mais uma vez, segura a tua emoção e vamos fazer o passo a passo. Eu tenho um crime anterior? Tenho. Eu tenho uma condenação transitada em julgada? Tenho também. Eu tenho um novo crime? Tenho também. Opa, só falta um. Esse novo crime, ele foi cometido antes ou durante o período depurador? E aí você tem que saber que o período depurador é o prazo de 5 anos a contar do fim da pena. Olha para cá. Esse novo crime, ele foi praticado antes do período depurador. Então, sim, nós estamos falando aqui de reincidência. Esse aqui, ele é reincidente. Vou trazer um último exemplo para vocês, porque eu prefiro vencer pelo cansaço, senhores. Vamos supor que eu tenho um primeiro crime. Eu tenho uma condenação transitada em julgado. Eu tenho aqui o fim da pena. Opa, se eu tenho o fim da pena, eu sei que do fim da pena eu conto 5 anos. 5 anos, por quê? Porque 5 anos é o prazo do período depurador. Acabaram-se os 5 anos. E vem o pequeno e pratica um novo crime aqui. Pergunto-lhe, senhores, o pequeno, ele é reincidente? Passo a passo, respira. Primeira coisa, eu tenho um crime anterior? Tenho. Eu tenho uma condenação transitada em julgado? Tenho também. Eu tenho um novo crime? Opa, tenho também. Agora só falta eu olhar o quarto requisito. Esse novo crime, ele foi cometido antes ou durante o período depurador? Putz, não foi. Se ele não foi, o que acontece nesse caso? Se o cara não é reincidente, o contrário, o oposto de ser reincidente é ser primário. E nesse caso aqui, o cara ele é primário com maus antecedentes. Primário com maus antecedentes. Quando falar de reincidência, então, o que você tem que ter em mente, meus queridos? Exatamente esse checklist, acredita em mim, vai ajudar muito, vai facilitar muito sua vida. Então, o item 1, ele está errado. Vamos lá ver o item 2. O infanticídio pode ser praticado pela mãe ou pelo pai. Pessoal, infanticídio, ele é um crime muito específico. Traz no próprio tipo penal do crime, que é um crime cometido pela mãe no estado puerperal contra o próprio filho. Então, é um crime que ele é direcionado para a própria mãe. Então, essa assertiva, ela está errada. O roubo, ainda que de coisa de menor valor, configura crime. Exatamente. Por quê? O que ele quis dizer aqui? Em outras palavras, incide o princípio da insignificância no crime de roubo? De forma alguma. Se eu pratico roubo, quer subtrair coisa alheia móvel mediante o uso de violência ou grave ameaça, por mais que seja um valor ínfimo, um valor muito pequenininho, não vai valer o princípio da insignificância, logo não torna a conduta atípica, logo não afasta o crime, não deixa de ter infração penal. Porque quando a gente fala o princípio da insignificância, ele não cabe, o princípio da insignificância não é aplicado nos casos de crimes patrimoniais violentos. A gente não aplica, se for lei de crime violento, eu não aplico o princípio da insignificância. E deixa eu contar uma coisa para vocês, o roubo por si só, por ser roubo, ele já é um crime violento. Então, não vale o princípio da insignificância, logo vai se configurar roubo por mais que seja uma coisa de menor valor. Então, a assertiva 3 aqui, o item 3 está correto. Em relação às afirmações, somente, letra A 1 está correta, a 1 está erradíssima, B, 2 está correta, 2 está erradíssima, 3 está correta. Opa, somente a 3 mesmo. E a letra D trazer como opção A1 e A2 estando corretas. Continuamos no próximo bloco.